Oi, gente! Eu percebi que ultimamente eu só tenho gravado vídeo pra contar alguma novidade, pra contar aqui algo novo. Então, da última vez que eu apareci por aqui, eu falei que eu mudei a minha forma de trabalho, porque antes eu tinha minha própria empresa, enfim, prestava serviço para alguns clientes. E voltei a ser CLT, tô gostando bastante, voltei a trabalhar numa agência que eu já trabalhei antes, então tá sendo bem legal, bem especial. Mas a gente mudou de casa também, então tá sendo muito gostoso, gente, tá num novo lugar, vivendo novas experiências. E é legal que até assim, tipo, passeando assim a pé, porque eu e o Fê, a gente ama andar a pé, mas passeando aqui pelas ruas, mesmo sendo o mesmo bairro, a gente tem tido novas experiências, tem feito novas descobertas e tá sendo muito, muito massa mesmo isso, sabe? Traz assim meio que um renovo pra gente, essas novidades, essas novas coisinhas. E assim, eu tô aqui no meu horário de almoço do trabalho, porque hoje é uma quarta-feira, não, terça-feira, hoje é uma terça-feira, dia 8, não sei que dia vai ao ar o vídeo, porque eu tenho que editar ainda, mas estamos na terça. E meu marido foi buscar uma outra novidade, que aí vai aparecer só no outro vídeo. Eu acho que eu vou até começar um novo vídeo hoje também, mas fica aqui o spoiler, vai ter uma outra novidade no próximo vídeo. Tô bem empolgada, assim. Queria compartilhar com vocês um pouquinho desse processo de mudanças, de coisas boas acontecendo e um pouco do que tá passando na minha mente e do que eu tenho refletido sobre isso, tá? Mudar, assim, e passar por coisas boas, consecutivas, me fez ter algumas questões, ter alguns questionamentos, algumas dúvidas, e eu acho que outras pessoas podem se identificar com isso também. Gente, vamos ali, vou mudar de lugar porque eu quero ler um versículo com vocês, e aí o meu celular estava apoiado em cima da Bíblia, então eu vou levar ali pra gente ler juntos. Então, gente, mudei aqui de ambiente, né? Mas o que eu queria falar é que a gente se mudou de casa, eu mudei de trabalho. A gente passou o nosso primeiro ano de casados tendo alguns desafios financeiros que não nos impediram de ter uma vida boa, a gente não passou necessidades, coisas do tipo, mas a gente estava mais restrito. Por exemplo, ano passado, eu guardava todas as nossas colheres grandes, assim, de colher, faca, da cozinha, né? Em uma caixa de papelão em cima da geladeira. Porque não tinha gaveta lá. E aí a gente se mudou para um lugar que tem gavetas na cozinha. Parece bobo, mas isso me deixou muito feliz, assim, fiquei extasiada. E a gente também não tinha sofá na nossa casa, a gente usava a cama de solteiro do Fê durante todo esse 1 ano e pouquinho. E agora a gente tem um sofá em casa, um sofá lindo, um sofá que eu amei, um sofá super confortável, sabe? E é uma outra bênção, assim, uma coisa que pra mim é grandioso, sabe? E, pessoal, eu não sei, assim, não sei você aí, se você já se sentiu culpado por viver coisas boas, ou se em algum momento você achou que estava errado viver coisas boas e chegou a pensar assim, cara, tá bom demais, acho que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? E eu tava com esses pensamentos, só que eu senti assim mesmo Deus falando comigo que esse pensamento não era dele, sabe? Assim, que não era correto e que eu deveria mudar essa mentalidade e realmente começar a desfrutar mais do que a gente estava podendo viver agora. A gente continua tendo uma vida simples, mas uma vida muito boa, gente. Uma vida que a gente pode não se preocupar tanto, não se restringir tanto quanto a gente estava se restringindo no ano passado. E essa mudança, né, que foi meio chocante pra mim, assim, me fazia, em alguns momentos, ficar muito feliz, em outros momentos, me sentir errada, inadequada, presa, como se eu não pudesse desfrutar, sabe? E aí, esses dias eu tava refletindo sobre um verso que eu vou falar aqui com vocês, mas de antemão, de forma alguma, quero romantizar essa questão do
aprender a ser feliz com coisas boas, porque tem muita gente que passa necessidade, etc. Eu só tô compartilhando algo que tava passando na minha mente, né? Assim, isso de ficar com pensamentos restritivos e de não desfrutar de algo que agora eu posso desfrutar, sendo que era um problema mesmo da minha mentalidade, né? Vamos ler aqui comigo. Paulo agradece aos filipenses. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu percebi que em relação a isso de apóstolo Paulo falar que ele aprendeu a viver contente em toda situação, em todo contexto, né? Seja com fartura ou seja com muito alimento, com pouco alimento, etc. E antes eu tava até com receio de, poxa, como é que eu vou trazer esse texto se ele tava numa situação bem difícil e tal, e eu tô aqui de boa. Mas ele fala, né, que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Então, isso significa que tem sim como a gente tá em uma situação melhor e não ser contente, sabe? E não estar vivendo esse contentamento, assim, que vem de Deus. E, nossa, tipo, isso é um pecado muito grande que eu tava cometendo, sabe por quê? Porque, por exemplo, ficar feliz porque tenho um sofá agora, porque mudei de casa e tal, mas ter medo que algo possa acontecer significa que a minha confiança não está sendo no Senhor, mas está sendo no que as minhas próprias mãos, no que as mãos do Fê, do que o nosso trabalho, a nossa capacidade pode nos proporcionar. E, na verdade, eu tenho que aprender a ser feliz e ser contente nesse contexto também, em que nós podemos desfrutar mais um pouco, em que nós podemos nos permitir um pouquinho. E tem sido um aprendizado pra mim, sabe? Um desafio ainda, confesso, mas um aprendizado também. E algo assim que, pra finalizar esse momento reflexivo, que também tem sido muito bom pra esse momento nosso de vida, é que aqui eu li pra vocês, né, até o versículo 13, em que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, mas no verso 14 ele fala assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E sabe, tipo, os filipenses, né, associaram-se com ele nas aflições, e é algo que a gente tem buscado fazer também nesse momento em que nós estamos melhores. Nós estamos tentando apoiar pessoas nas suas aflições e sermos esse braço, esse apoio, esse abraço, esse conforto. E tá sendo bom demais, gente, assim, de verdade. Realmente eu achava que eu era já uma pessoa good vibes, grata a Deus e tal, mas eu me peguei caindo nessa e vejo como eu tenho que melhorar e vejo como tá sendo bom aprender algo novo com Deus, algo novo sobre Deus e sobre mim também.